Estamos de volta aqui do Movimento Pro Cannabis Medicinal de Santa Catarina e eu tô recebendo aqui agora a Rafaela, ela que é odontologista, ela que tem aí um consultório que já atende há mais de 15 anos e agora ela vai compartilhar um pouquinho conosco qual é a opinião dela, né, sobre um evento, sobre esse movimento que está sendo criado no dia de hoje. E primeiro quero te agradecer, Rafa, né, pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco e que você possa compartilhar, né, qual que é a tua visão, o que você acha desse movimento que está sendo criado. Eu que agradeço, Renata, né? Obrigada pelo espaço, obrigada por considerar, né, de me ouvir. Esse movimento, eu acho que ele é um movimento muito importante. Eu fico muito honrada, inclusive, né, pelo privilégio de poder fazer parte disso, de certa forma, né? Eu tenho aí uma parceria de longa data com o Pedro, desde o início da Santa Cannabis. Admiro muito o trabalho da deputada Paulinha. E fiquei até lisonjeada, né, com o convite deles para estar construindo junto esse movimento. Eu penso que, como a Paulinha sempre fala, né, dentro da política é onde as coisas acontecem e a gente, por mais que a gente fique às vezes frustrado ou não concorde muito com o caminho, né, que a política toma, muitas vezes, a oportunidade da gente fazer alguma coisa diferente é, de fato, estando do lado de dentro, por mais desconfortável que isso pareça algumas vezes para quem nunca nem almejou, né, participar de um movimento desse tipo. Então, eu penso que é um movimento muito necessário, que cresce através, né, de uma mulher muito inspiradora, né, uma líder nata, que é a Paulinha. Então, eu penso que esse movimento vai trazer muitos benefícios, né, para essa cena da cannabis, né? Quando eu falo essa cena, não envolve somente paciente ou somente associação, né? A gente tem todo um histórico de jardineiros, de pesquisadores, de advogados, de profissionais da área da saúde que mantiveram esse saber e essa planta até mesmo, né, viva no meio de muito proibicionismo, né? O Pedro mesmo é um exemplo, os jardineiros da Santa, né, que já tiveram vários problemas judiciais, são outros exemplos e eles nunca pararam, nunca desistiram, né? Então agora ter um lado político, né? Um convite de um partido como o Podemos para fazer esse movimento de uma forma séria, dá pra gente um conforto, né? E uma esperança de que esse jogo realmente vai virar. Muito bom, doutora. E eu queria também que você pudesse compartilhar como tem sido isso, trazer a cannabis medicinal para dentro da tua profissão. Você compartilhou comigo aqui nos bastidores que esse é o tema do teu doutorado. Queria que você pudesse também compartilhar sobre isso, como é estudar de fato a cannabis, né, voltada para aquilo que você faz hoje e como está sendo trazer isso para dentro do consultório, como que está sendo a receptividade dos pacientes, né? Como que você tem visto esse cenário? Então, Renata, eu fiz um curso de pós-graduação, né, que chama Especialização em Cannabis Medicinal em 2021. E desde então, né, eu venho estudando muito. Eu sou professora do curso de endocannabinologia para profissionais da saúde da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou coordenadora de uma pós-graduação em cannabis medicinal na odontologia de uma faculdade de Brasília que chama Unileia. Então, hoje em dia, é extremamente confortável para mim conversar sobre isso com os meus pacientes, porque eu tenho muitos pacientes que já me procuram especificamente porque eles querem esse tipo de manejo, né? Largar muitas vezes de fármacos convencionais, atendo muito paciente de redução de danos que querem parar ou diminuir com o tabagismo, ou parar e diminuir com o próprio uso da maconha, uso abusivo, frequente, às vezes até de prensado, às vezes até de planta de qualidade duvidosa, vamos dizer assim. Então hoje é muito confortável, mas o começo não foi bem assim, né? Quando eu comecei, inclusive, quando a gente prescrevia medicamentos importados, não tinha lá o campinho do CRO dentro do formulário da Anvisa, né? Isso foi algo que a gente teve que correr para conseguir. Agora, recentemente, aqui na última resolução da Anvisa dos medicamentos comercializados aqui no Brasil, né? A antiga 327, agora 1015, é que eles incluíram os cirurgiões dentistas, porque não estávamos lá também. Então, eu digo assim, a gente está abrindo o caminho com o facão, né? Mas o que acontece? Quando você coloca essa ferramenta na vida de um paciente, traz essa transformação, né, que essa ferramenta traz,
E eu acredito que não seja exclusivamente pelo produto só em si, mas por todo o cuidado que você precisa ter no manejo, né? Daquele tete a tete, aquele vínculo também que isso cria entre você e o paciente, né? E aí eles começam a brotar do chão, né? Porque daí ele traz a mãe, traz a esposa, traz a tia, que traz a vizinha, que traz... Então, para mim acaba sendo muito mais positivo, né? Eu não dou conta, na verdade, hoje em dia de fazer tanta coisa assim como eu faço, né? O meu mestrado, ele já foi com esse foco, na verdade, eu fiz um trabalho de checar como era o nível de consciência dos cirurgiões dentistas acerca do uso terapêutico da cannabis na odontologia, e o resultado foi, assim, incrível, porque a maior parte dos dentistas entende os benefícios, quer prescrever, mas não sabe como, e isso me ajudou muito a estar pressionando as universidades a colocar, nem que seja uma disciplina optativa, alguma coisa assim. Recentemente eu fui banca de um TCC de aluna de graduação da odontologia da UFSC, que fez também esse trabalho com os estudantes da UFSC, e veio o mesmo resultado. Então a gente está conseguindo pressionar aí as universidades, né, para que tenha que seja mais abordado esse tema com responsabilidade, né? E o meu doutorado é com pacientes, né? Um ensaio clínico com pacientes, testando a eficácia do CBD no bruxismo, em diminuir, na verdade, a frequência e a intensidade do bruxismo na vigília, né? Que é algo que realmente explodiu aí depois da pandemia, a prevalência, né, da parafunção. E foi também algo muito inovador, né? Quando eu entrei na UFSC para fazer esse doutorado, assim, na minha prova oral, né, na minha arguição oral, eu fui muito questionada acerca disso, do tipo, tá, mas como assim? Mas isso vai passar? Mas isso pode? Como é a legislação? Então é algo que é muito novo, mas que tem muitas propriedades na odontologia. Tá? Vou te falar algumas, por exemplo. Tem medo de dentista, Renata? Tenho. Quem não tem, né? Quem não tem? Então, quando a gente faz o uso do canabidiol e até mesmo de baixas doses de THC, alguns momentos antes ali do procedimento odontológico, isso ajuda o paciente a se acalmar, ajuda o paciente a ficar mais receptivo, né? E aí isso faz com que o procedimento seja até mais seguro. Então eu uso muito, a gente chama isso de ansiedade odontológica. E eu uso muito, ensino muito, né, os meus alunos a usar essa ferramenta, né? Porque é uma ferramenta com praticamente nenhum efeito adverso significativo, né? E outras condições, um bruxismo, como eu já mencionei, insônia, redução de danos, né? Porque nós, dentistas, somos responsáveis por tirar o tabagismo da vida dos nossos pacientes, tirar a fumaça, tirar o aquecimento, né? Tudo isso que traz tanto o tabagismo quanto o uso de cannabis da forma fumada, né? Além disso, dor orofacial crônica, né? Neuralgia de trigêmeo, eu tenho alguns pacientes que têm algumas condições comórbidas, tipo pacientes fibromiálgicos, que têm muitas condições comórbidas, né, que não conseguiriam fazer um tratamento odontológico por conta da dor, porque não conseguem nem ficar 30 minutos numa cadeira de dentista. Faço muito também esse manejo. Então, tem muitas e muitas propriedades, né? Xerostomia, pacientes que têm hipossalivação, o CBD e o CBG são moléculas que ajudam muito nesse quesito, né? Pós-operatório, né? Depois de uma cirurgia grande, periodontite, sabe aquela doença que vai perdendo o osso e vai ficando o dente molinho? O CBD e o CBG, eles têm propriedades, né, de fazer com que essa manutenção de osso, né, que a gente precisa, que ela ocorra de uma forma mais equilibrada, tem uma propriedade de modulação de inflamação. Então, tem inúmeras aplicações na odontologia, e normalmente com muito menos efeitos adversos, né, do que as terapias convencionais que a gente conhece. Então, tem sido incrível para mim essa jornada e essa oportunidade, né, de poder trazer isso para mais colegas dentistas. Infelizmente, Renata, nem 2% dos dentistas do Brasil prescrevem. Então, a gente tem quase 500 mil dentistas no Brasil, onde nem 2% conhecem essa possibilidade, né? E quem perde são os pacientes. Mas assim, doutora, isso é fato, eu acho que tá mais do que especificado de que os médicos e a saúde precisam estar preparada para o que vem em relação à cannabis. Existe também realmente a questão do preconceito, que é uma questão que é só estudar um pouquinho, né? Eu sou cristã e para mim também foi um desafio levantar essa bandeira no meu meio, porque as pessoas, às vezes, elas estão mais dispostas a te julgar do que a te ouvir para entender
Por que você levantou essa bandeira? Porque a palavra de Deus, ela diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu digo que a verdade me libertou em relação a cannabis, é pra entender que eu não consigo acreditar, doutora, que, sei lá, o Satanás saiu lá do inferno e veio aqui pra botar uma semente no solo. Não tem como, gente. O único que teve poder de criar coisas foi o nosso Deus. E ele criou todas as coisas e todas as plantas. E a cannabis é uma planta que ela precisa ser respeitada como planta. E aí o próprio ser humano é que fez com que houvesse toda essa deturbação de algo que é divino mesmo, né? Motivos raciais e econômicos. Totalmente. Só tem a ver com motivos raciais e econômicos. Então, quando você vai estudar um pouquinho sobre isso, você consegue abrir a sua mente e entender que em nenhum momento das religiões se falou sobre isso. Na verdade, a cannabis tem mais de 5.000 anos de registros utilizados já para medicação. Então, provavelmente, há 100 anos atrás, quando houve a proibição aí da cannabis, pode ser que a tua bisa, tua tataravó já utilizava aquilo para fazer chazinho, para poder sanar entre coisas, e você nem sabe por quê. Porque depois a proibição fez com que isso se perdesse, né? Ainda bem que teve aí aqueles que tiveram coragem, né, e manteram vivas as plantinhas ali para que a gente pudesse viver o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, doutora, eu quero te agradecer por ser tão necessária nessa sociedade, por ter ido contra aquilo que muitas pessoas dizem que é o certo, mas de estar também sendo uma percussora aí, abrindo essa estrada de facão, como você mesmo disse, mas para poder motivar outros dentistas, né, entender um pouquinho mais sobre isso. E eu queria que você pudesse agora falar exatamente para esse profissional que entende que pode ser uma reviravolta no negócio dele. A senhora acabou de falar que não tem tempo, que não tem, você não mais dá conta da demanda. Então ainda existe um mercado para esses profissionais da saúde que querem talvez explorar um universo que ainda está sendo desbravado. Então pode ser uma oportunidade também de você mudar o rumo do teu negócio. Sim, só um adendo, eu também sou cristã, né? Sou missionária e também passo muito por essa questão. E, inclusive, já jejuei pedindo para Deus me mostrar, sabe? Claramente, assim, se isso é algo que desagrada ele, que desobedece ele. Pelo contrário, ele sai abrindo o meu caminho cada vez mais, né? Então, tô contigo nessa luta, Renata. E para os colegas dentistas, olha, eu digo que meu intuito, né, ensinando e levando adiante esse conhecimento acerca da planta e do sistema endocannabinoide, não é só formar dentistas prescritores, igual todo mundo fala, né? Porque nesse atual cenário de nem 2% prescrevendo, a gente precisa formar outros formadores de opinião, outros formadores de prescritores, outros influenciadores, né? Então, eu gosto muito de falar que não é só o mercado ainda do consultório que se abre. É um mercado de educação, um mercado de pesquisa que a gente precisa, né? Então eu gosto muito, eu tenho aí alguns alunos que se tornaram professores nessa área. Há um tempo agora, acho que foi semana passada, eu tive a oportunidade de gravar um podcast e foi junto com uma aluna minha que foi convidada e foi incrível, assim. Então eu vejo que existe esse mercado e existe esse propósito, né, que você pode também tá abraçando, né, de mudar de fato muitas vidas e mudar também o rumo da ciência, né, mudar o rumo da odontologia, porque a odontologia, ela tem essa característica mecanicista, sabe, essa característica de tipo assim, quebrou, bota uma massinha e manda para casa. E isso é uma oportunidade de fazer uma atenção à saúde muito diferente do que botar uma massinha e ir para casa. É você tocar e transformar de fato a vida de uma pessoa, de uma família, né? Eu falo que eu li a primeira vez um documento do governo canadense que trazia um treinamento para os profissionais da saúde do Canadá acerca de todas as condições que poderiam ser alvos terapêuticos da planta. E aí nesse documento tinha uma lista de mais de 40 condições e eu fui lendo aquela lista e pensando em pacientes. O seu fulano tem isso, o fulano. E eu falei, gente, eu não posso tratar isso, mas eu acho que ele não sabe que ele tem isso. E isso é uma coisa que também que eu falo muito, né, para os meus colegas dentistas. Nossa
obrigação falar para os pacientes que eles têm esse sistema, que eles podem ser tratados assim, se o médico deles conhece isso, se eles querem uma indicação do médico que possa ajudar, porque nós somos promotores de saúde. Verdade. E a gente nunca recebeu no consultório uma boca que vem sozinha, assim, falando pra gente consertar, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, que a gente vê tudo isso, não tem como dizer, e a responsabilidade está colocada na sua mesa, né? E você precisa assumir esse papel, assim. Então, eu quero fazer, inclusive, um convite, né? Todo colega cirurgião dentista que se sentir aí arder no coração, né? Essa chama de levar essa palavra adiante, né? Às vezes você pode começar com você mesmo, com alguém próximo da sua família, né? No meu caso, eu tive a minha mãe, que me trouxe essa necessidade de ajudar ela com a plantinha. Minha mãe morreu de câncer no pâncreas em 2014. E foi assim que eu comecei a enxergar o potencial terapêutico da planta. Então, que você sinta a vontade, né, de me procurar, me chama no Instagram. Eu tenho o maior prazer em poder contribuir, de trazer mais guerreiros aí para o nosso exército. Galera, nós vamos deixar a rede social da doutora descrito aqui embaixo para que vocês possam segui-la e conhecer um pouquinho mais sobre isso dentro da odontologia, né? A gente falou sobre tantas coisas aqui hoje e entrevistamos tantas pessoas que deixaram seus depoimentos reais aqui, de mudança de vida, de abandonar mais de 11 remédios farmacêuticos pelo óleo. Então, assim, eu falo que a gente está vivendo grandes conquistas e quando a gente está em ambientes como esse, a gente tem a certeza de que a gente está fazendo a coisa certa e levantando a bandeira certa. Porque a gente não pode deixar com que a indústria farmacêutica vença mais essa, né? Porque é uma luta contra a indústria, a gente tem que ter essa conscientização de que se não fosse a indústria farmacêutica, talvez a gente já teria muito mais avançado nisso. Só que eles sabem o potencial da planta, eles sabem quantos outros remédios podem ser eliminados a partir do uso da planta. Então, inclusive o álcool, que é o maior dos problemas da vida, né? E a gente fala bastante sobre isso porque por muito tempo se ouviu dizer que a maconha, né, que a cannabis era a porta de entrada para todas as outras drogas do planeta. Isso é a maior mentira que se inventou na história, porque ninguém fuma um baseado, e eu não tô defendendo aqui o uso recreativo, tá? Deixando isso muito claro depois dessa fala, mas eu nunca vi alguém fumar um baseado e pensar, vou ali cheirar cocaína, porque são duas coisas que não se combinam, né, doutora? E depois que você tem um pouquinho de entendimento, você começa realmente a ter clareza sobre o que é realmente o mal da humanidade e ela pode ser comprada em qualquer esquina. Sim, e hoje eu falo que hoje a gente vive num momento muito confortável, né? Porque a gente está sentado em uma montanha de evidência científica. Inclusive, a gente já tem evidência científica mostrando, mais de uma até, né? Que a porta de entrada para outras drogas é o álcool. Então, existe alguns estudos, um que saiu ano passado, inclusive, que foi feito no Japão, onde a maior parte dos usuários de qualquer outra substância começaram exatamente pelo álcool, né? Então, de fato, isso é uma falácia, né? Assim como a falácia de maconha mata neurônios, né? Que isso veio de um estudo com chimpanzés, que eles iam dar maconha para o chimpanzé, e na época era maconha mesmo, né? Porque foi bem no auge do proibicionismo isso. E eles queriam daí depois abrir lá a cabecinha do chimpanzé e ver o que aconteceu. Aí eles fizeram isso, os chimpanzés morreram antes de consumir toda a maconha que deveria até ser consumida. E aí eles abriram a cabecinha do chimpanzé e falaram, nossa, tinha matado todos os neurônios antes deles morrerem. E aí começou essa falácia. Mas a metodologia do estudo ficava trancada às 7 chaves. Até que, num determinado momento, o grupo de pesquisadores, né, brigaram judicialmente por acesso à metodologia desse estudo. E, na verdade, os chimpanzés vieram a óbito por intoxicação por monóxido de carbono. Então, eles colocaram fumaça. Os chimpanzés com uma máscara e dali fumaça. E aí eu te pergunto, o que matou os neurônios dos chimpanzés, Renata? Será que foi a maconha, que a gente sabe que hoje em dia tem propriedades neuroprotetoras, inclusive, né? Então são essas falácias que a gente vive aí hoje em dia para derrubar, né? Então não é porta de entrada, não mata neurônio e... Claro, tô contigo, né, sobre o uso recreativo, a fumaça deve ser refutada, mas inclusive essa informação, né, de que você pode vaporizar, né, por dispositivos controlados, que você pode ingerir via oral, que você pode ter, porque quem
quem que vai garantir que quantos por cento dos usuários frequentes de maconha eles não estão buscando aquilo que o uso terapêutico da maconha poderia entregar, né, de forma controlada. Mas o acesso a essa informação também foi negado pelo proibicionismo, né? Então a gente está aqui para reconstruir essa história, de fato. Doutora, obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por saber que existem pessoas assim como eu, que é mais difícil às vezes a gente encontrar nos lugares, mas que sente que é muito mais do que só trazer informação, é um chamado. Nós conversamos sobre isso aqui ainda mais cedo com o Pedro, que eu acredito que os escolhidos não têm escolha, doutora. E nós fomos escolhidos, sim, para poder levantar essa bandeira e desmistificar esse monte de misticismo e crenças limitantes que foram criadas através dessa planta. E, novamente, né, a gente volta aqui a dizer, nós não estamos aqui defendendo o uso recreativo, eu acho que as pessoas têm que ter noção. Porque, às vezes, o que falta é falta de noção. Não é fumar maconha lá no parquinho da criança, não é sobre isso. Mas é sobre realmente vidas que estão sendo transformadas através desse medicamento, que a gente também não pode deixar de falar sobre isso, porque é muito importante. Obrigada, viu, doutora? E fica aqui, né, aqui para vocês também o convite para a doutora estar lá comigo no meu podcast. Tenho certeza que lá a gente vai poder aprofundar muito mais sobre esses assuntos, que é tão importante para a nossa sociedade. E nós ficamos aqui, né, no movimento Pró-Cannabis Medicinal e Renata Alexandre diretamente para o Arca TV.